beleza. Prontinho. É isso aí, Bom, galera. Bora começar lá. então vamos lá. Alguém aqui já ouviu falar em React? Ou brincadeira, velho. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Compartilhar a tela, desktop. Tá, mano, que isso, velho? Não manjo muito, não. Vamos vir pra cá e puxar vocês pra esse monitor aqui. Isso aqui também. Deixa eu abrir o chat desse lado aqui. Opa. E assim eu consigo ler o chat também. Gente, vocês podem me parar a hora que precisar, se tiver alguma dúvida. Se quiser levantar a mão também tá de boa, mas pode só desmutar o microfone aí e falar. Só confirma pra mim se vocês estão vendo minha tela. Eu tô vendo e eu tô olhando o chat aqui também. Qualquer coisa, se surgir alguma coisa interessante aqui também, e a pessoa não quiser levantar a mão, eu te chamo. Fechou. Então, eu deixei aqui já um projeto iniciado em React, já está estruturado. Eu também já deixei o CSS pronto aqui, só que depois, se vocês quiserem, a gente olha dentro desses arquivos, só para conseguir caber no tempo, então eu já deixei o CSS no jeito aqui. Então, a gente vai criar hoje uma aplicação em vida real. O que seria uma aplicação de vida real? Algo parecido com o que a gente vai fazer no mercado de trabalho. Essa é a ideia desse projeto aqui, tá? Em que aspecto? A gente vai estar trabalhando ali como que a gente vai colocar as coisinhas na tela, como que a gente vai fazer a lógica para trabalhar com objetos, porque a gente sempre vai trabalhar bastante com objetos, como é que a gente vai criar componentes que são de fato usuais, que a gente consegue reutilizar esses componentes de diversas formas, como que a gente vai tratar esses dados da melhor forma possível. E também a estrutura do projeto, como que a gente vai estruturar os nossos arquivos aqui e etc. Então, a gente também vai trabalhar com funções assíncronas, ou seja, a gente vai fazer requisições para uma API que vocês provavelmente já conhecem, que a gente já usou na Tribe, pelo menos no Corsa, eu acredito que já tem usado, que é aquela do Pokémon. Só que a gente vai fazer uma aplicaçãozinha um pouquinho mais usual. E com um plus, aproveitar que a Tribe já está assim, gatinhando bastante nessa parte da realidade, que realidade, da inteligência artificial, e tendo bastante contato ali com a OpenAI, com o ChatGPT e etc. Então, hoje a gente vai estar utilizando aqui nessa aula o GitHub Copilot. Para quem não sabe, é uma extensão do VS Code, que é uma AI, uma inteligência artificial, que ela fornece códigos, ou seja, ela é como se fosse um pair programming, ela te ajuda a codar. E junto a gente vai estar observando aqui se o quanto isso é bom ou o quanto isso é ruim. Se os códigos realmente são bons, os códigos que fornecem, ou se realmente é uma perda de tempo. Se vai te ajudar em tarefas simples, por exemplo, criar props, quando você tem que passar o prop type lá embaixo, aquela tarefa chatíssima, será que ajuda? E às vezes, será que atrapalha? Então, a gente vai poder ter essa discussão também durante essa aula. Eu acho que é uma parada maneira. Aliás, antes da gente começar aqui, esse tamanho de fonte aqui tá bom? Tá legal? Como que tá? Então, beleza. Então, vamos começar. Vou dar aqui um npm start. Depois que você vê o GitHub Copilot, Leonardo, você vai ver que Prototypes é uma coisa que dá para passar. Tá, o projeto está em branco, só com um appzinho aqui. Eu já deixei a API do Pokémon aqui para eu conseguir pegar o link depois. Então vamos começar. Vamos começar estruturando primeiro as pastas do nosso projeto, o que a gente vai precisar. Então aqui no Source, já vou vir aqui, criar uma pasta chamada Components, beleza? E aqui eu já vou criar mais três pastas. A gente vai ter um footer no final, ali na parte de cima. Opa, eu cliquei num negócio muito doido aqui. Aqui na parte de cima a gente vai ter um hero, ou header, pode dar qualquer nome assim, que vai ser a parte de cima. E na parte do meio, a gente vai ter os pokecards, vamos chamar assim. Deixa eu descer o chat aqui, beleza. Então, pokecards. Então a gente vai pegar e criar só o contexto básico desses componentes, chamar eles aqui no app, e por enquanto só isso. Então vamos começar aqui pelo hero. Então a gente vai dar o nome aqui de index.jsx. E aqui a gente pode dar um RCC, é uma extensão do VS Code, tá? Quem ainda não souber o nome ou não estiver usando, pode me perguntar, que ele já cria a base assim. E aí aqui a gente só coloca o nome que a gente quer. Nesse caso aqui vai ser o nosso hero. E pronto, o componente já está criado. E aí agora a gente vem e faz a mesma coisa para o footer. Ó, footer.jsx, RCC. Opa, aí já está com o nome de footer, que aqui era para ser index, né? Trolei, mas tá bom. E o último aqui vai ser o pokecards. E pronto. Então aqui vem a primeira sacada.
Normalmente, o que a gente faria? A gente viria aqui no app, dessa forma aqui, né? Import, footer, aí depois vinha aqui embaixo e daria um import, hero, e depois daria aqui um import, Pokécards, né? Seria mais ou menos assim. Então, como que a gente pode fazer para deixar isso um pouquinho melhor? Tá, isso aqui não é uma regra, tá? Não é algo que fala, nossa, é uma boa prática e etc. Mas a gente pode fazer assim. Aqui na pasta Components, a gente pode criar um arquivo chamado index.js. Desse jeitinho aqui. E agora a gente vem aqui e importa aquele pessoal. Só que aqui ele não vem da pasta Components, né? Ele já está aqui dentro. Aislan, você Oi? pode só dar um Ctrl mais aí pra galera? Tem um pessoal pedindo aqui no chat. Tá bom assim? E aí, galera, fala aí. Aí, tá bom. Valeu. Beleza. Então fechou, a gente vai importar. Aqui às vezes você pode estar se perguntando ainda, esse aqui já deve ter explicado bastante na Tribe, mas o nome aqui, embora seja index, aqui você pode chamar ele pelo nome da pasta. Quando a gente acessa a pasta footer e ela tem um arquivo index, então você não precisa colocar aqui tipo barra index. Você não precisa fazer isso. Se o arquivo chamar index, você não precisa pôr ele aqui em cima. Então você pode deixar só o nome da pasta que vai funcionar. Quando o arquivo chamar index, tá? Se tiver outro nome, tem que pôr. Então, uma vez que a gente importou, agora a gente simplesmente exporta. E aqui eu vou deixar o Copilot me ajudar, olha só. Ele já entendeu que eu quero exportar o footer. Então eu vou dar tab. Ele já entendeu que eu quero o hero. E aqui eu coloquei um sem querer. E ele entendeu que eu quero o Pokécards. E beleza. Então aqui eu já não precisei digitar isso aqui. Porque a ferramenta me ajudou. Então, nesse ponto, ótimo. Ganhei um pouco de produtividade usando a AI por enquanto. Vamos ver até quando isso vai ser bom ou não, né? Então, beleza. Uma vez que eu já exportei esses componentes aqui no index, eu posso ir lá no app e fazer um pouquinho diferente agora. E primeira coisa, vamos ver se o Copilot vai entender o que eu quero. Eu vou dar um import e vou abrir chaves. E olha só o que ele está me sugerindo. Ele está me sugerindo que eu crie aqui um React Router DOM, que a gente começa a criar rota aqui no app. Faz total sentido, porque realmente é aqui que a gente cria rotas, né? Quando a gente usa o React Router. Mas não é isso que eu quero fazer. Então tem que ter um pouco de cuidado quando estiver usando, tá? Então eu vou querer pegar o footer primeiro aqui, ó. E agora de novo, vou ver se ele vai entender o que eu quero. Agora ele entendeu, ó. Ele falou, opa, opa. O Aislan, ele quer importar o footer, ele quer importar o hero e ele quer importar o Pokécards, que está dentro de components. E components tem um arquivo index. Então, eu vou dar tab aqui e, de novo, ganhei um pouquinho de produtividade. Então, ele entendeu que eu quero chamar esses três aqui dentro. Por que eu fiz assim? Porque em vez de eu deixar um embaixo do outro chamando um monte, agora eu tenho três. Agora, imagina a seguinte situação, que eu crio aqui uma pasta Xablau, e aí vem aqui, crio o arquivo index.js aqui, dou um RCC para o Xablau, e aí agora vem aqui e importo esse Xablau. Basicamente, a única coisa que eu preciso é passar ele aqui dentro, e tendo ele aqui nas minhas mãos, eu posso simplesmente chegar aqui no app e chamar ele aqui dentro desse objeto de novo, porque eu estou exportando todos eles lá. Então o seu app fica muito mais organizado. E vamos supor que aqui tivesse, sei lá, 30 arquivos, um embaixo do outro. Aqui você conseguiria fazer os 30 ficar dentro de um objeto, que ocuparia menos linhas e seu código ficaria um pouco mais clean. Então é uma sacada aí que dá para vocês usar. Deixa eu só apagar esse Xablau aqui, para ele não atrapalhar depois. Beleza? Então, deixa eu ver. Tá, então agora a gente vai colocar esses componentes na tela, tá? Então, dentro do app, vou apagar o app e vou deixar o Copilot te ajudar. Olha só, por mais que aqui tenha um footer, um hero e um pokécards em ordens distintas, a AI entende que eu quero o hero primeiro. E ele entendeu que eu quero colocar esse componente aqui. Então, beleza. Vou dar Enter, pokécards. Tá certo. E por último, é o footer. De novo, ganhei produtividade. Não precisei digitar. Vamos ver se isso funciona? Venho para cá, ó, e os três componentes já estão ali. Então funcionou muito legal, funcionou bem, e a gente já trouxe, já criou os componentes e já trouxe eles para cá. Então agora a gente vai comitar isso aqui, porque isso aqui vai ser um repositório do Git que eu vou mandar para vocês no final da aula. Então vocês vão ter acesso a esse código, beleza? Tem uma parada aqui que eu vou deixar o link para vocês depois, que chama Git Mode, que você consegue colocar algumas, sei lá que isso aqui, emoticon, né? Nos seus commits, que fica bem legal. Por exemplo, quando você vai introduzir uma nova feature, você criou alguma coisa, você pode usar o Sparkles.
Quando você vai melhorar a performance do seu código, você pode usar o Zap. Quando você remove o arquivo, você usa o Fire. E assim vai. Vou mostrar aqui na prática para vocês. Então, eu estou adicionando aqui uma feature nova. Eu criei algo novo, eu criei componentes. Então, eu vou colocar aqui ó, o Sparkles, que vai ser esse carinha aqui. E aí eu vou especificar aqui que eu estou criando uma feature. E agora que eu especifiquei que eu criei uma feature, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ah, aqui não dá, que pena. Talvez está muito pequeno. Então, agora que eu criei uma feature, eu vou especificar essa feature. Você pode especificar em inglês ou em português, enfim, o que vocês acharem melhor, tá? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, components base created, que é a base do nosso código. Então, eu criei os três, exportei tudo para o app, joguei lá e comitei. E aqui eu poderia ter comitado aqui pelo terminal. Git add, git commit, -n, depois git push. Mas aqui por esse ladinho vocês conseguem comitar de forma mais produtiva. A ideia é que a gente consiga ganhar produtividade, tá? Então aqui eu só volto para os arquivos e fechou. Caso você estiver rodando aqui, e você não, você muitas vezes pode abrir outro terminal dessa forma, né? E aí que você viria aqui, ó, git add, git commit, git push. Então, o que você pode fazer aqui? Deixa eu fechar esse cara aqui e esse cara aqui. Se você não quiser ficar trocando de terminais o tempo todo, você pode clicar nessa flechinha aqui, ó, bem nesse cantinho, vem em Split Terminal e escolhe aqui o seu terminal. No caso, tem o Bash, mas eu gosto de usar esse aqui. E aí a gente vai ter dois terminais, um do lado do outro. Aí eu posso comitar aqui enquanto eu rodo o meu React aqui e eu não preciso ficar trocando de terminais. É outra parada que talvez evita de vocês ficar trocando o terminal e se perder. Inclusive, você pode abrir quantos quiser aqui, ó. Se você quiser abrir um terceiro, tá aqui, ó. A gente abre mais um terminal, você vai ter três. Vocês vão usar isso bastante no back-end, porque muitas vezes você vai rodar o front-end aqui, que eu estou rodando em React, mas o back-end você vai ter que dar outro npm start lá em outro lugar. Então você vai estar com os dois rodando aqui e mais fácil de ver os logs. Então é bem interessante. E para fechar um deles, ó, só clicar no bichinho aqui. Fechou? Então vamos embora. Então a gente já criou aqui a base inicial do nosso projeto. E agora a gente vai trabalhar com o Hero. Então eu vou fechar todo mundo aqui e vou deixar só o Hero aqui. E agora, gente, aproveitar que a gente já foi até aqui nesse comecinho, eu já vou abrir para dúvida. Alguém ficou com alguma dúvida do que foi feito até agora, ou tá tranquilo? Pode perguntar, tá? Senão a gente segue. Vocês podem ou desmutar ou mandar aí no chat. Ó, fechou então. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer O, aqui, o, pode o, falar. o o Leonardo falou aqui, ó, queria saber fazer esse RCC. Beleza. Você vai vir aqui nas extensões e vai pesquisar React. Você vai instalar essa primeira extensão aqui, ó. ES7 mais React Redux React Native Snippets. Essa aqui. Uma vez que você instalar, já vai funcionar. E quer ver? Deixa eu criar aqui só um exemplo.js. O RCC, ele está criando ó, um React Class Component, que a gente está trabalhando com classe ainda. Ele pega e cria. Mas você também pode fazer isso por funcional, que seria o React FCE. Ou seja, React Functional Component e eu quero exportar. Por isso que o E no final. E aqui ele já cria em Functional Component, que vocês vão ver mais para frente no curso. Na hora que você chegar no Star Wars vai ser assim, tá? Então, com essa siglazinha aqui, ou vai ser o RCC, para fazer o Class Component do jeito que vocês estão acostumados, ou você pode usar o RFCE para componente funcional, beleza? Essa aula aqui vai ficar gravada, então vocês conseguem rever essa parte depois. Valeu. Então vamos começar aqui com o Hero. A primeira coisa que eu tenho que fazer, já que eu disse que eu já deixei pronto o CSS, eu vou identificar onde ele está aqui, ó. Então eu tenho minha pasta Styles, dentro de Hero eu tenho um CSS aqui, e eu quero já importar. E aqui a gente vai estar usando Sass, tá? Não é o CSS comum, é um framework CSS. Depois a gente vai entrar dentro desses arquivos e vai dar uma olhadinha nele para vocês entenderem a estrutura. O quão isso vai ajudar vocês ou não. Então a gente vai dar uma olhada assim, embora eu já deixei criado, a gente pode analisar esse CSS, tá? Mas por hora eu vou importar aqui. Ó, o Copilot não me deu nenhuma dica, ele não está entendendo o que eu quero fazer. Então eu vou dar import e vou ver se ele vai querer. Ó, ele entende que eu quero um CSS, tá vendo? Mas ele não sabe qual. Então ele não vai muitas vezes conseguir ler o que eu quero. Se eu dar um tab aqui, ó, a gente não consegue achar. Então beleza. A gente está aonde nesse momento? A gente está aqui em Components dentro da pasta Hero. Então se eu voltar uma pasta, então agora eu estou dentro da pasta Components. Eu volto mais uma, eu estou aqui na main. Ó, você pode dar Ctrl espaço, ele abre isso aqui de novo. Beleza? E aí eu quero vir aqui em Styles. Em Styles, eu quero abrir o Hero. E dentro de Hero, eu quero pegar o meu CSS. Beleza? Então, fechou. Vamos olhar para esse CSS aqui. Vou abrir ele, tá?
a gente não precisa olhar para ele ainda, mas vamos observar que ele quer uma classe header. Eu preciso de uma classe header para ele funcionar. Então, sabendo disso, ó, vou pegar esse header, vou copiar, vou chegar aqui na minha div e vou criar uma classe chamada header. Beleza, eu chamei o meu CSS e eu importei ele. Acontece alguma coisa aqui, se a gente vir aqui olhar? Já aconteceu muita coisa. Ele já deu aqui um espaçamento, né, como se fosse um padding, e jogou o here aqui para o meio. Então, beleza. Vamos puxar ele aqui e vamos olhar só o que o Copilot quer fazer. Olha só, ele já quer criar um H1 com uma classe chamada header title e dar o nome de Pokédex. Por quê? Eu vou dar um tab, tá? E vamos olhar aqui o que acontece. Olha só, já está vermelho, já está com H1. Então, o que que aconteceu aqui? Ele sabe que eu tenho uma classe header e que eu quero criar o title. E se você vir aqui, ele olhou, ele leu esse arquivo meu e ele se ligou que eu tenho um title aqui. Ele entendeu que eu tenho essa classe criada aqui no CSS. Aí, isso aqui pode ser um pouco assustador de começo, tá? Ó, eu criei um header, normalmente a gente fecharia essa chave e iria para baixo no CSS comum. Mas dentro do Sass, que é esse caso aqui, não, ó. Como o header, ó, é a div py. Todo mundo que está dentro dessa div py pode estar aqui dentro dessa chave, ó. Aqui seria só o CSS do header e aqui eu posso chamar os filhos do header. Mas aí você se pergunta, tá, Aislan, por que tem esse e comercial aqui que eu não estou entendendo? Então, olha só, aqui ele tem o mesmo nome, ó, é header, de novo. Então, quando você dá o mesmo nome, dentro do Sass aqui, ó, você pode dar um e comercial e ele vai entender que isso aqui é isso aqui, ó. É como se eu fizesse isso. Vou voltar aqui, ó, ficou normal. Porque eu estou pegando de novo esse nome. Para eu não ter que reescrever esse nome, já que é o mesmo, eu só coloco o e comercial e ele entende. E aqui dentro já apliquei o CSS. Eu mudei o tamanho da fonte, mudei a espessura dela, dei uma margem e coloquei uma cor. E é o que aconteceu aqui, ó. E aqui a gente só pode trocar esse nome aqui para Pokédex React e fica show. Nesse ponto aqui, gente, alguma dúvida? Senão a gente já segue, tá? Ó, beleza, qualquer coisa é só me parar aí. E aqui, ó, dentro de Assets, eu tenho um SVG de uma Pokéball. Isso aqui é um SVGzinho, então não vai dar pra gente ler muito bem esse código. Mas a gente pode importar ele. Então, eu vou importar a Pokéball from e vou ver se o Copilot me ajuda. Olha só, ele está voltando duas pastas, entrando em Assets, entrando em Images e buscando a Pokéball.png. Vou dar até Tab. Isso não existe, tá? Ele pode até chegar aqui nessa pasta Assets dessa forma. Mas a gente não tem a pasta Images e a gente não tem esse arquivo chamado Pokéball.png. Beleza? Então, aqui a gente pode apagar esses dois. Na dúvida, aqui ó, a gente dá um Ctrl espaço para ver se a gente está na pasta Assets. E a gente pega, arrasta aqui para baixo se tiver esse doideira aqui. E olha só, a gente realmente está lá, nessa pasta Assets, tá? E a gente chama o pokeball.svg e salva. Deixa eu olhar o chat aqui, que o negócio tá meio doido aqui. Ah, sim, GitHub Education para pegar o Copilot. Isso aí depois a gente fala no finalzinho. Então, ótimo. Eu consegui aqui chamar a imagem que eu quero usar, no caso o SVG aqui. Será que o Copilot vai entender o que eu quero fazer com isso? Então eu vou dar um Enter. E olha só, ele entendeu que eu tenho uma classe chamada header image. O source vai ser a imagem que eu importei, que é a Pokéball, e ele inclusive ainda deu um out aqui, já deu um nome para essa imagem. De novo, nesse caso ele está certo. Eu ganhei produtividade, que em vez de eu digitar isso na mão, eu dou um tab. E beleza, ele colocou isso aqui. E eu vou inclusive duplicar. Eu quero dois. Eu quero que isso aqui fique no meio, tá? E aqui eu posso dar só trocar aqui. Então, se eu dou tab agora, olha o que acontece. E o nosso hero está pronto. A gente tem aqui o Pokédex React, colocamos a imagem aqui. Isso aqui é um efeito feito no CSS, tá? Então a gente pode olhar. Ó, a imagem, ela tem 50 pixels por 50 pixels de altura. E eu dei um Objectified Cover, para ela cobrir certinho a área ali. E aqui eu criei uma animação. Ó. A gente dá uma animation com o nome Pulse. Eu quero que essa animação dure 1 segundo e que se repita infinitamente. E aí eu vou criar um keyframes aqui com o nome de Pulse, tem que ser o mesmo nome aqui. Ou seja, quando começar essa animação, eu quero que o scale aumenta, fica do tamanho normal, no caso. Na segunda parte da animação, eu quero que o scale aumente um pouquinho, ou seja, vai ampliar um pouco a imagem, e depois ela vai voltar para o normal. Isso vai se repetir num loop infinito, como se fosse um for. Então ela está no tamanho normal, ela aumenta um pouquinho e volta, aumenta um pouquinho e volta, aumenta um pouquinho e volta, aumenta um pouquinho e volta. E aí a gente consegue dar esse efeito aqui, infinitamente, tá?
Obviamente, de novo, vocês vão ter acesso a esse código, mas se tiver com alguma dúvida, pode perguntar, tá? E já passamos por esse CSS aqui. Acho que aqui não tem muito segredo, a não ser o gap aqui. Eu não sei se vocês já manjam desse gap, mas ele é uma parada muito boa. Deixa eu tirar ele aqui, ó. E vamos lá. Aqui ainda tá de boa, né? Que elas estão perto. Mas o gap, quando você chega e dá um display flex em alguma coisa, o display flex, você pode chegar aqui, ó, e dar um gap. Vamos supor aqui que seja de 20 rem, que é um negócio absurdo. Olha só, ele vai dar um espaçamento entre cada um dos elementos que estão dentro desse display flex. Ou seja, em vez de você lá dar um margin left, margin right, dar padding, fazer o não sei o que para jogar o elemento para o lado, o gap dá o mesmo espaço entre eles exatamente para todo mundo. Então, no caso aqui, eu tenho três elementos que estão dentro desse display flex. E quando eu uso um gap, ele dá um espaçamento certinho que eu quero entre eles. Então, nesse caso aqui, eu posso chegar aqui e falar que eu quero um rem, só quero um espacinho menorzinho. E olha só, ou dois, que seja. Opa, aí, ó. Aí já fica assim. Então, o gap é um negócio bem legal para vocês organizar o código de vocês. E ele organiza não importa como, tá? Se a gente colocasse aqui, ó, um flex, e vou deixar o Copilot me ajudar, tá? Olha lá, ó, direction, column. Eu sabia digitar isso, mas eu sabia que ele ia me ajudar também, para eu não ter que digitar. Então, eu quero que, em vez de ficar lado a lado nesse flex, eu quero que eles fiquem em coluna. E olha só, por mais que está em coluna, o gap ainda funciona para coluna. Então, se eu botar 12 rem aqui, olha só. E assim por diante. Beleza? Acho que aqui tá legal. Bom, terminamos o nosso hero. Já que a gente terminou, a gente vem aqui, Sparkles, Feature, Hero, Finished. E comita. E já foi. Beleza? Terminamos um componente aqui, gente. Alguma dúvida quanto a esse componente? Tá de boa? Como é que tá? Opa, eu tenho uma dúvida. Pode ir lá, pode falar. Cara, essa jeito que tu tá comitando aí, se eu não quiser botar os restos, eu quiser comitar normal, eu consigo comitar no canto esquerdo superior ali? Como assim, canto esquerdo superior? Onde tu digita ali, quando tu tá fazendo teu commit, tu bota Aqui? Sparkles aí pra pegar lá o emoji lá, né? Isso, exato. Tá, mas eu não quero botar o emoji. Vamos dizer que eu só quero comitar normal. Como é que eu comando pra comitar aí em cima? É Não só dois tem, pontos, tem feed. comando nenhum, não tem comando nenhum. Aqui você pode bater a mão no teclado e o commit vai ficar assim. Imagina que aqui atrás dessa caixinha vai ter git commit traço "m", Tá, aspas. Isso aqui é dentro beleza. das aspas. Você bota o que você Tá. quiser. E aí depois tu comitou, consegue fazer o push por aí ou tem que ser lá embaixo? Consegue. Olha só, vou dar um sync aqui, ó. E acabou. A única coisa que você vai ter que fazer aqui por baixo a primeira vez, você não consegue dar o push aqui de cara, tá? A Aham. primeira vez que você for dar um push, você vai ter que vir git push traço "u", Tá, menu, tá. origem, pá. Mas os Aham. próximos, você consegue fazer por ali o push. Tá, então eu comito dentro da caixinha e o push é clicar ali naquele v commit ali. Exatamente. Tá bom, muito obrigado. Valeu. Mais alguma dúvida, gente? Então, por que nunca ensinaram isso? É verdade, né? Ninguém nunca fala disso antes. Automaticamente. Boa. Deixa eu atualizar aqui também. E vamos seguir nossa vida aqui. Vamos para o componente mais legal da festa, né? Que esse aqui é o nosso principal. Que ele é o Pokécards, tá? Então vamos lá, vamos começar com ele, ó. Ele ainda tá aqui, tá? E ele também vai ter um CSS. Já vou deixar ele aberto aqui para a gente ir analisando. Então, aqui o Pokécards, no caso eu deixei meio zoado aqui, né? Porque esse é o card, esse é o loading card e esse aqui é o componente grande, né? Então, mas enfim. Ele também não tem muita coisa, não. Ele só tem ali um display grid, que a gente vai passar depois por isso, e vai entender melhor o que acontece aqui, tá? O Pokécard ele já é um pouco maior, porque ele tem mais coisas, e o loading card ele é praticamente uma cópia do Pokécard, tá? Eles são iguais, só mudam alguma coisinha ou outra. Beleza? Então, eu já sei que vou precisar dessa classe aqui, que é a classe inicial lá. Beleza? Deixa eu atualizar aqui minha outra tela também. E fechou. Vamos embora. Pokécards. Beleza. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer... Calma aí, deixa eu ler a mensagem aqui só. Ah, posso sim. Comenta sim sobre as unidades de medida. Isso aí é bem interessante, que no mercado de trabalho a gente tem, quando a gente recebe um Figma, a gente tem que realmente que seguir algumas normas. E essas normas, elas não podem ser exatamente em pixel, muitas das vezes, sabe? Porque o pixel é um problemão depois, quando você tem que fazer responsividade e tal. Que vamos supor que você coloca um negócio lá 200 pixels, na hora que vira para celular, os 200 pixels pega metade da tela.
Então, foi uma pergunta interessante, dá pra gente passar assim. Bom, fechou. Vamos começar aqui. Então, aqui o que eu quero fazer? Eu quero criar cards chamando a API do Pokémon. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, no final das contas, é chamar essa API do Pokémon. A gente vai ter que consumir ela, né, de certa forma. Então, por esse momento, a gente vai fazer uma chamada para essa API. Então, vamos começar a analisar ela. Vamos vir aqui, pegar ela aqui, ó. Deve ser esse link aqui, beleza? E a gente vai criar um arquivo novo aqui, que vai ser o fetchdata.js. Normalmente, a gente, nos projetos da Tribe, a gente faria aqui mesmo, né? A gente abriria aqui, começaria, lança um state aí e sai regaçando. Mas no caso aqui, por que que eu vou usar esse fetchdata num arquivo externo? Porque depois eu posso chamar ele em diversos outros componentes, usar a mesma função quantas vezes eu quiser em outros lugares. Aí, para eu não ter que passar prop ou usar um Redux, por exemplo, para controlar o estado global da aplicação, eu posso só criar um arquivo externo e uso quando eu precisar. Fechou? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma constante, tá? Vai chamar fetch Pokémon data. Acho que serve. Vamos ver o que o Copilot me diz. Olha só, ele já se ligou que eu quero uma função assíncrona, porque eu vou estar fazendo uma requisição para uma API, beleza? Então eu vou deixar fechadinho aqui e já vou exportar essa função também, que depois a gente consegue usar, beleza? E aqui ele já deixou um Pokémon aqui. Nesse caso aqui, a gente não vai precisar. E beleza. Vamos ver se ele entende o que eu quero fazer. Olha só, ele já foi lá na API, com um link muito doido ali, ele está fazendo uma query, né? E está chamando ela, né, de certa forma, com um limite de 151 Pokémon, se eu não me engano. Ele já pegou, transformou em JSON o fetch que ele fez, e ele mesmo já devolveu o que ele fez. Então, só de curiosidade, vamos dar um console log nisso aqui, e vamos ver o que ele trouxe pra gente. Mas para isso a gente precisa chamar isso em algum lugar, né? Então vamos fazer de que forma isso? Hum. Tá, pensei. Uma forma da gente só executar esse console log. A gente vem aqui no PokéCards, importa o fetch Pokémon data. Aqui a gente vai usar um. Deixa eu ver o que dá para usar aqui. Dá para usar um component did mount. E aqui dentro eu só quero chamar essa função, tá? Então nesse caso aqui, ó, já que ele já está dando console log ali, eu não preciso desse. Deixa eu ver se isso funciona. Beleza. Aqui, gente, ou vocês podem vir no inspecionar, ou vocês podem dar simplesmente um F12 aqui, tá? Já abre isso aqui. Beleza? Então, olha só o que ele me trouxe aqui, ó. Um array com 151 Pokémon dentro. Então, o Copilot já me deu. Não era o que eu queria, exatamente. Mas ele entendeu o que eu queria. Então, ele está trazendo os Pokémon ali e a gente já conseguiu dar um console log neles. E muitas vezes o problema é dar o console log. Por quê? Porque aqui eu criei essa função, não teria como eu executar ela aqui de forma alguma, eu tenho que chamar ela para dentro de um componente. E para ela executar sem quebrar tudo quando eu chamo esse componente, eu vou ter que jogar isso dentro de um componente de mount. Poderia fazer de outra forma aqui, eu poderia fazer ele assíncrono. Olha só, vamos supor, não sabemos fazer ele assíncrono. Aí você vai apagar aqui, ó, e olha só, o Copilot sabe. Basicamente, você chama ali o Pokémon Data e faz isso. Ou você quer fazer um pouco mais fácil? Não, assim tá bom, tá muito bom, na real. E olha só, vai funcionar da mesma forma. Assim, a gente usou ou tanto o fetch quanto o async await. Agora, qual que é o problema do Copilot nesses casos em específico? Olhando para isso, você fala, pô, é bom. É bom demais. Eu estou ganhando produtividade e tá dando certas coisas para mim. Porém, eu, enquanto uso isso aqui, tá? Vamos dar um exemplo aqui desse código mesmo. Ele vai sugerir, se eu ver essa sugestão, eu ler e eu não entender o que aconteceu, eu não uso, tá? Esse sou eu, Aislan. Eu não faço. Se ele me fornecer um código que eu não entendo, eu não uso. Primeiro vou tentar entender o código. Eu posso até copiar esse código, jogar num chat GPT, jogar onde for. Mas eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Isso é crucial, tá, gente? É crucial. Nunca façam algo que vocês não estão entendendo. Porque isso vai ser muito ruim no futuro. Quando você tiver que usar isso depois, e você precisar desse conhecimento, vai ser um problema. Ou muitas vezes você vai ficar dependente da ferramenta. Você não vai saber codar de fato. Você vai ficar dependente de uma ferramenta. Se tirar essa ferramenta de você, acabou o mundo. Você não sabe mais codar.
É, Então, e vale dizer que hoje é US$ 5, né? Vai que daqui a 6 meses passa a ser US$ 100. Aí tá perdido. exatamente, mano. Pode ou deixar de existir, ou pode ficar caro, pode ficar inacessível, que nem foi falado aí. Então, não se tornem dependentes, tá? Assim, uma vez que você domina o que você está fazendo, usa com força, porque você vai ser produtivo. Mas se você está aprendendo e não sabe direito o que esse código faz, você tem duas opções. Você pode usar, sim, ela, contanto que você, sei lá, mano, joga isso no chat GPT para entender o código, ou pesquisa, ou se não entender de jeito nenhum, não usa, velho. Vai de outra forma. Que é a melhor coisa que vocês fazem para a carreira de vocês. Não se tornar dependente de uma coisa que vocês não estão entendendo. Tipo, tô trabalhando aqui, mas não sei o que eu tô fazendo. Isso é bem ruim, tá? Essa é uma das desvantagens do Copilot. Mas uma vez que você entende o que você está fazendo, entendeu o que aconteceu, mete o tab aqui e beleza, tá produtivo. Beleza? Então vamos embora. Então a gente já conseguiu dar um console log aqui. Mas não, eu não queria esse limite de 151, não queria essa query aqui. Então eu só vou tirar aqui, ó, e vou deixar só o Pokémon, tá? E aí a gente vai olhar aqui, ó. Então ele vai me trazer 20. Agora 20 o quê, né? Vamos observar esse objeto. Olha só, ele me trouxe 20 Pokémon. Por quê ele me trouxe 20 Pokémon? Porque eu tô chamando aqui o data.result. O Copilot já tá pegando uma chave do objeto para mim. Isso é perigoso de novo. Se a gente não analisar direito tudo que vem dentro de data, a gente pode acabar se perdendo, tá? Então eu vou tirar esse results e vou trazer o objeto de fato que o Copilot está devolvendo, tá? E vamos olhar para ele, certo? Aqui no console log eu consigo dar um zoom. Mas não tanto também, né? Aí beleza. Então ele me traz aqui, ó, uma contagem. Então existe 1.281 Pokémon nessa lista. Se eu quiser, aqui ele me trouxe 20, tá? Ele me trouxe 20 Pokémon, que é o que a gente vai usar nessa aula. Mas se eu quiser mais 20, basta eu dar um fetch nesse link aqui. E aí ele vai me trazer de novo o outro link de next para eu continuar pegando mais 20 ou voltar para trás. Isso a gente não vai fazer, tá? Mas caso vocês queiram pegar esse código no final e criar um botão de Previous e Next para vocês clicando Next trazer mais 20 Pokémon novo, ou voltar para trás e voltar os Pokémons que tinha antes, basta vocês usar esse link aqui, consumir o objeto dessa forma. Nessa aula a gente vai usar somente esse cara aqui, que são os resultados, tá? Então a gente vai usar esses resultados aqui, beleza? Então agora a gente vai pedir para o Copilot ou para nossa mente fazer um favor para a gente. Se a gente pegar só o results aqui e depender de pegar esses Pokémons aqui, qual que é o problema aqui? Vamos olhar de novo para o objeto. Vou abrir o Bulbasaur, que é o primeiro. Olha só. Ele me traz o nome do Bulbasaur, mas depois ele quer que eu faça um outro fetch para essa API aqui para eu pegar os dados do Bulbasaur. Ou seja, já fiz um fetch para pegar os 20 Pokémons que eu queria, e agora eu vou ter que dar um fetch em cada um desses 20 Pokémons para trazer todos os dados deles. E aí a gente entrou num problemão, né? Falou, pô, acabei de fazer um fetch, trouxe isso e agora me deu um array com 20 objetos e eu vou ter que dar um fetch em todos os 20 para depois eu conseguir usar? Sim, vai ser isso. Mas aí a gente vai ter que fazer isso de uma forma sucinta e que faça sentido. Talvez é um código que a Tribe ensinou muito rápido, tá? Mas não entrou muito a fundo nesse tipo de consumo de API. Então a gente vai passar por isso agora e tentar entender um pouquinho essa lógica, tá? E vamos com o nosso amigão aqui para ver o que ele vai sugerir para a gente. Primeiro, eu não quero esse return. Eu preciso de outro caminho aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu posso dar aqui ó, um const fetch all Pokémons que estão lá dentro. Olha só o que ele vai me passar. Ele já me passou um data.results.map e ele vai seguir por algum caminho aqui. Posso deixar ele fazer, tá? Vamos ver o que vai dar. Só de curiosidade. Então, ó, ele pegou todos os Pokémon que estavam lá dentro, deu o mesmo nome de variável aqui, tá? Aqui já tinha um data, ele deu outro data, e aí ele complicou nossa vida. Então aqui a gente pode trocar o nome, sei lá, mano, para datas. Então quando ele dá o return dentro desse map, deixa eu trocar os nomes aqui, ó. Quando ele dá o return desse data, essa variável passa a ter esse valor, tá? E aí a gente pode retornar aqui. Interessante o que ele fez aqui, na real. Vamos ver se vai funcionar. E aí a gente já vai lá e debuga, tá? Olha só, ele me trouxe, de fato, todos os 20 Pokémons, ó. Ele conseguiu resolver o nosso problema de uma forma que eu nem tinha pensado. Então, deixa eu só separar aqui parte por parte. De novo, vamos entender esse código. Essa é a parte principal, tá? Então, o que que aconteceu aqui, ó? Lembra que a gente pegou o data, que tinha aquele objeto. E a gente queria acessar a chave results, que era onde tinha aqueles 20 Pokémons que estavam lá dentro. E a gente vai dar um map naqueles 20, ou seja, aquele arrayzinho. Deixa eu até dar um console log aqui de novo.
Só para a gente fazer isso de forma ilustrada. Que essa parte aqui pode ser um pouco complexa a primeira vez que vê, tá? Ó, vamos pegar aqui, beleza. Ó. Lembra, a gente tem esse objeto e a gente quer acessar a chave results, que é isso aqui, ó, tá? E a gente vai dar um map passando por dentro de cada um deles. Então, cada vez que eu chamar aqui Pokémon dentro desse map, saiba que eu estou passando por dentro de cada um desses objetos que estão dentro desse array, beleza? Então, ótimo. A gente vai pegar aqui os responses. A gente vai dar um fetch no Pokémon.url. Ou seja, a primeira vez que roda o map, ele vai acessar esse cara aqui no 0, vai pegar esse URL, vai dar um fetch aqui e vai me trazer aquele Pokémon. E vai guardar no meu array do map. Depois ele vai entrar aqui no 1 e vai fazer de novo. Ele vai entrar no 2 e vai fazer de novo. Isso até ele chegar aqui no 19. Vai ser o nosso 20º, né? Então, esse map aqui, ele vai fazer um fetch em todos os Pokémons da minha lista. Ele vai transformar em JSON e ele vai devolver para mim dentro dessa variável. Então, essa variável aqui se torna um array com os fetches que foi feito desses Pokémons. Porém, aqui vocês podem ver que eu dei um promise.all. Por quê? Porque eu preciso esperar que todas as 20 Pokémons sejam trazidos para mim. Eu preciso que todas as promises sejam concluídas antes que eu termine isso. Deixa eu ler a mensagem aqui. Exatamente, mano. É exatamente isso aí, Leonardo. E no caso, esse promise pontual a gente vai estar usando, talvez isso que a tribe não passa tanto, tá? Isso aqui acho que sim, mas isso aqui não. Embora a gente vê, eu sei que a gente vê, mas a gente não entra tão a fundo. Mas aqui no caso, eu quero que espere terminar tudo certinho as 20 promises que eu mandei, tá? Essa aqui não é a lógica que eu usaria, tá? Eu, Aislan, iria por um caminho parecido. Eu daria o promise pontual aqui antes de eu entrar no map, tá? Eu faria assim. Mas eu vou deixar aqui porque o Copilot fez muito bem. A gente entendeu o código, tá? A gente pode melhorar esse código em alguns aspectos. Por exemplo, se eu quiser deixar um pouco mais sucinto para quem vai ler, para quem vai chegar aqui e ver essa função depois e não se assustar. Eu sei que o meu data tem results, certo? Então eu já posso fazer direto aqui, ó. Eu quero pegar só o results. Aqui, ó. Então eu desestruturo e pego só o results. É uma forma já. Aqui, ó. E eu vou apagar esse data aqui. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar a página só para ver se está funcionando ainda. Ó, beleza, continua me trazendo. Então, eu sabia que esse await response me traria aquele monte de coisa lá, tipo next, previews, a quantidade de Pokémon e o results. Eu já desestruturo direto o results aqui, eu quero só ele. Aí eu passo o results.map. E aqui, no caso, eu só estou pegando a URL. Então, de novo, eu posso desestruturar aqui e pegar só a URL desse objeto. Beleza? E aqui, em vez do eu return no datas dessa forma aqui, ó, eu posso simplesmente dar um return direto aqui, ó. Ah, tá, fica redundante pelo linter. Então pode deixar assim mesmo. Não tem problema não. E beleza, e o código, ó. Agora, a única coisa que a gente fez foi só dar uma desestruturada em algumas partes do objeto. E beleza. Então, agora a gente já juntou um pouquinho o que o Copilot fez, com a nossa cabeça também, e já deixou um pouquinho melhor. Então, gente, aqui a gente já vai estar trazendo os Pokémons, todos eles, tá? Olha só, se a gente vê o resultado disso aqui, ele já não traz mais só o nome do Pokémon. Ele traz tudo, tá? Habilidades, experiência, formato, game, a espécie, as fotos. Mano, ele traz tudo daquele Pokémon. E ele traz isso pros 20, tá? Então, o name fica assim, mano. Ó. Aqui você vai ter aqui, ó, em algum lugar. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó, o name tá aqui, ó. Então, o name vai estar aqui também, tá? Vai estar tudo certinho aí pra gente usar. Então, gente, agora sejam sinceros, tá? Não saia daqui com essa dúvida. Se vocês ficaram com alguma dúvida nisso aqui, pode perguntar de boa. Eu espero que eu tenha conseguido explicar bem. Se eu estiver falando rápido alguma coisa, vocês falam também, tá? Caramba, ninguém tá com dúvida. Eu fiquei feliz com essa parte aqui. Eu sofri pra aprender um pouco, tá? Eu sofri real com isso aqui na época que eu tava estudando. Mas que bom, velho, que bom que tá dando bom. É que quando passa mastigadinho assim, né? Aí fica fácil de entender, pô. É, de certa forma. Mas, de novo, se vocês fossem fazer isso com o Copilot e não entendessem, eu não faria, tá? Eu tentaria fazer de outra forma. Mas esse promisal aqui, ele realmente é uma parada interessante, que nesse caso em específico, que a gente precisa esperar vários fetches acontecer, e a gente só pode tomar uma ação quando todos terminar, aí usa o promise pontual. Acho que essa é a parte mais importante.
Eu tenho uma pergunta, se tu retirasse aí o Promecial, o retorno ia ser o quê? Um monte de promessa? Vamos ver. Eu acho que ele não estaria, eu acho que ele só não estaria na ordem, tá? Vamos supor que tem 20 lá, do 0 ao 19 naquele array. Ele poderia acabar a terceira posição do array primeiro, depois ele termina o 1, depois e embaralhar. Eu Aham. acho que vai acontecer isso, mas vamos olhar. Ou se ele vai devolver um monte de promise, né? Não, devolveu um monte de promise, realmente. Aham. Então, ele tentou fazer vários fetches e a gente não esperou ele responder. Tá. E Então, aí o teu modo seria colocar depois do Fate ao Pokémons lá, tu colocaria um parênteses ali, tu colocaria eu faria aqui, ó. Eu faria assim. Promecial. Eu abri o provincial aqui e depois aqui vai ser igual o resto, tá? Tá Mas bom. eu já fecharia tudo lá em cima. Acho que assim fica até mais fácil de entender, na real. Tá bom, obrigado. É que eu tomei um gank do filho aqui. Não, de boa, Valeu. de boa. Valeu. Então, eu vou deixar o código assim mesmo e beleza. A gente já conseguiu trazer todos os Pokémons aqui. Então agora a gente consegue basicamente trabalhar com eles. Beleza? Vou deixar eu trocar aqui minha tela também. Essa Uai, parte mano. aqui. Oi, pode falar. Bom, Bom cara, acho que demais, você velho. conseguiu ver a dúvida lá no chat, mas eu perguntei, esses nomes de variáveis são bem importantes para o funcionamento do compile, certo? Você consegue dar uma explicada nisso pra Você galera? fala desses nomes aqui? No caso da linha 5, né? Se não fosse fetch all Pokémons, talvez o compile estaria outra coisa. Concordo contigo, É, exatamente. Se eu colocasse ali uma coisa. Você tem que dar o sentido pra ele. Imagina que você está conversando com ele. Então, sim. quando eu escrevi isso, ele falou: tá, eu sei o que você quer. Agora, se eu colocasse ali, sei lá, banana, talvez ele ia tentar pensar, mas não é certeza. Então, sim, o nome da variável influencia na colaboração que ele vai fazer no teu código. Obrigado. De boa. O Aislan, o Lucas Alves perguntou no chat se lá no componente de mount não precisa ser async, já que o fetch data já tá async. Precisa ser assíncrono. Por quê? Aqui a gente tem que esperar essas respostas acontecerem. E quando a gente chama isso aqui, dessa forma que foi chamado aqui, por que tem que ser assíncrono? Porque se a gente não colocar o async await aqui, ou o ponto .den, ele vai tentar executar essa função de cara. Imagina, o JavaScript. Mano, o JavaScript é meio burro, na real, né? Ele lê o código e ele vai e executa. Então, se você bota essa função para rodar de cara, ele vai te devolver uma promise. Porque não dá tempo de ler as 20 vezes que ele tem. Ele não consegue fazer os 20 fetch lá dentro. Porque a gente não está esperando. A gente não esperou isso acontecer. A gente não deu um await. Espera isso acontecer, depois me devolve. Se você executar de cara, você vai receber uma promise. Então é por isso que a gente tem que sempre esperar quando se trata de uma fetch. Fechou? Então vamos embora aqui. Vamos embora que esse componente aqui ele é meio, é meio duro. Deixa eu atualizar aqui também, para eu não me perder. E ótimo. Então a gente vai querer, agora que a gente tem todos os Pokémons na mão, a gente vai criar um componente, que vai colocar ele tudo dentro de cartinhas e vai renderizar todos eles aqui na tela, assim, ó. Fazer como se fosse uma Pokédex mesmo. A gente vai pegar e vai colocar todos os 20 aqui numas cartinhas. Vai ficar bem da hora. Então, nesse caso aqui, dentro aqui do próprio Pokécards, eu sei que a gente já está em Components, mas eu quero criar um componente só para esse cara em específico. Então, eu vou estruturar assim, tá? Tem várias formas que vocês podem estruturar o código de vocês. Isso aqui também não é uma regra, tá? Mas como eu não quero jogar para fora, eu quero ficar dentro dessa pastinha, eu vou criar mais um components aqui, beleza? E aqui eu vou dar o nome para ele de pokecard.jsx. Vou dar um RCC aqui, beleza? E agora vamos olhar para o CSS desse pokecard. Deixa eu fechar esses outros aqui e abrir ele aqui, ó. Então, de cara, a gente já vê que a gente precisa de uma classe chamada pokecard, beleza? Então, eu já vou dar um class name aqui e vou colocar essa classe aqui do pokecard, beleza? Deixa eu atualizar aqui também desse outro lado, vai ficar mais fácil para mim. E beleza. E agora a gente vai começar a criar esses objetos, né? Começar a criar os Pokémons, ou seja, a gente vai precisar ler eles, né? De certa forma. Então, nesse caso aqui, a gente pode fazer isso de várias formas. Mas eu quero chamar todos os Pokémons aqui, ó. Eu não chamei ele aqui? Ó, chamei ele aqui, bonitinho. Então, eu já peguei todos eles aqui, tá? Quando eu chamo ele dessa forma aqui, ó, esse Pokémon Data eu já tenho todos eles aqui. Mas agora, antes de eu fazer isso, de eu mostrar isso, eu quero perguntar para vocês. A primeira pergunta do dia. Como vocês fariam para guardar esse Pokémon aqui, ó, esse rapaz aqui dentro de um estado?
Tem alguém que consegue me ajudar a guardar isso dentro de um estado? Ou só me falar mais ou menos o que você faria, não precisa nem me dar o código. Mas falar, eu acho que eu faria assim. Tá, tu quer salvar esse Pokémon Data no estado? Eu quero criar um estado aqui e jogar esse resultado lá dentro. Cara, não sei se tu precisa, como ele sobrescreve, eu não sei se tu precisa criar ele primeiro, né? Eu acho que eu criaria. Eu criaria lá, eu botava lá state igual, abre as chaves. Eu ia criar um nome parecido com Pokémon Data e eu ia botar um array vazio, né? E aí dentro eu ia botar x.setState, a chave com esse valor. É isso aí, mano. Boa, é isso aí. A ideia mesmo é fazer um estado com um array vazio. Só que aqui eu vou fazer uma parada que talvez vocês já não estejam fazendo tanto. Por quê? Olha só, o Copilot está até pensando nisso. Fazer com constructor. E por que fazer com constructor? Não é nada demais, tá? Vocês podem fazer sem e é até melhor no React. Mas quando a gente chegar em back-end, vai ter classe lá também, vai voltar tudo. Constructor, vocês vão voltar a usar tudo isso aqui. This, ponto, blá, blá, blá. Embora no React vocês não vão fazer isso para sempre, né? Porque vai mudar para function. Então vou manter o constructor aqui só para eu mesmo me lembrar, tá? E aqui, ó, ele já me deu basicamente o que eu preciso. Aí eu analisei o código, beleza, para mim tá show. Eu vou vir aqui embaixo e vou setar esse estado, beleza? E aqui embaixo eu pego ele, que aqui seria um const. Deixa eu ver se eu lembro isso aqui. É isso mesmo. E agora eu consigo usar esse Pokémon Data, eu acho. Deixa eu Ó, só Ashley, dar. você podia fazer isso com o useState? Não posso fazer com o useState usando o Class Component, eu teria que mudar tudo. Eu tenho que mudar para function lá? Eu tenho que mudar para Fazer. function, fazer ele inteiro em function. Não dá para usar o Beleza. useState com class. Ok. Vamos lá. E aqui, ó, eu dei um console log lá nele. Então, beleza. Ele vem com o array vazio, primeiro, que tá o que tá setado aqui. Na hora que ele faz o fetch e me entrega, aí ele é preenchido aqui. Ou seja, a gente tem o nosso estado aqui usando constructor e supper, né? E a gente já setou esse estado aqui e só chamou ele aqui embaixo. Então, ótimo, eu tenho o estado em mãos. Então, sabendo disso, agora nesse outro componente aqui, eu preciso passar ele como prop. Eu preciso passar ele como prop aqui. Então, aqui, a gente vai ter que dar um const aqui, passar os pokémons aqui, que vem do this.props. E aqui a gente tem que fazer isso aqui, né? Tá bom. Aí a gente aqui importa o prop. E olha só, eu vou deixar, ó, prop types. O Copilot me ajudou. Beleza? E aqui tá a parte que eu acho que vocês mais vão gostar hoje. Eu vou vir aqui embaixo, eu vou dar um enter e ele vai entender o que eu quero. Quer ver? Tá quase, né? Só que, ó, prop types tem um objeto. Não pode ser objeto. Nesse caso aqui, ó, o Copilot já me deu um código que o linter não aceita, tá? Isso não estaria errado, mas o linter não aceita. Então, essa é a hora da parte que Exatamente, Leonardo. Shape. Exatamente, mano. Essa parte que você tem que saber que aqui é um shape. E agora sim eu posso dar um enter aqui, ó. E aí ele vai começar a preencher para minhas paradas aqui. Mas aqui eu não vou preencher agora, vou deixar só o name assim, que depois a gente preenche só o que a gente precisa, tá? Então, ótimo. A gente já criou um componente que a gente vai usar os Pokémon como props. A gente já fez o prop types, ganhamos um tempão, que a gente não teve nem que pensar muito para fazer isso. A gente só tinha que saber que tinha que usar shape aqui. Mas beleza, já passamos os prop types e basicamente agora é só desenrolar esse código aqui. Beleza? Deixa eu atualizar aqui também. Ótimo. E vamos lá, a gente já tem a classe aqui do PokeCard. Então vamos começar a pensar o que a gente quer, né? Desse Pokémon. Vamos tentar trazer esse card e trazer o nome do Pokémon primeiro. Eu acho que isso pode dar bom. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vamos fazer isso aí. Então, ó, aqui ele já está tentando dar um map no Pokémon e tal, e a gente não precisa dar um map de fato aqui, tá? Porque a gente já vai ter aqui o objeto em mãos, ó. Ele vai devolver um objeto pra gente, ó, um array de objeto, no caso, né? E a gente vai fazer o map por fora lá depois. Então aqui a gente só vai precisar do objeto em si mesmo, beleza? Então a gente aqui pode trazer só o Pokémon.name. Então no caso aqui a gente pode criar tipo um H1, dessa forma aqui. E aqui dentro a gente passa o Pokémons.name. Dessa forma aqui. Isso vai mudar um pouco as próprias aqui depois, eu acho. Mas vamos atualizar isso aqui então. Vamos primeiro importar o nosso componente ali, né, que é o PokéCard. Uma vez que eu chamei ele,
E aqui dentro dessa div, o que eu vou fazer? Eu vou dar um map nele. E olha só, o compiler já me ajudou. Ele entendeu que eu quero dar um map. E aqui dentro eu quero colocar alguma coisa, certo? Então aqui, ó, ele já entendeu o que eu quero passar. Olha só. Ele já entendeu que eu quero chamar esse componente. Eu tenho que dar uma key para ele, porque eu estou dentro do map. E os names vão sempre ser diferentes. Então, a gente já conseguiu escapar desse problema de key. E ele já entendeu que eu tenho uma prop chamada Pokémons, porque ele entrou aqui e leu essa prop. E aí, ele passou cada Pokémonzinho daquele lá dentro. Ou seja, ele pegou esse array nosso e cada vez que ele passar um Pokémon, vai ser isso daqui. Beleza? E aqui, dessa forma aqui, a gente já consegue pegar o Pokémon aqui na prop e chamar o Pokémon.name. E olha só o que aconteceu aqui, né? Ele já estava até funcionando aqui do lado. Então, ó, de cara, a gente já conseguiu trazer da API todos os nomes dos Pokémons e colocou na tela. Beleza? Sim, o Generate também, mano. Seria isso, sim, para essa pergunta aí. Mas enfim, aqui a gente já conseguiu trazer o nome. Agora a gente precisa trazer a imagem também, né? A gente precisa trazer as imagens e depois trazer mais coisa. Então, vamos primeiro olhar para o nosso PokéCard aqui, ó. Então, a gente tem uma classe que chama PokéCard. Beleza. A gente já passou ele aqui. Depois o PokéCard, ele vai ter uma coisa chamada Title. E eu acho que o Title é o nome do Pokémon. Então a gente vai vir aqui, nesse H1, vai dar um class name para ele, de PokéCard, underline, underline, Title. E vamos ver se muda. Ou se não muda, né? Deixa eu ver se isso aqui funcionou ou não. Parece que tá a mesma coisa, né? Deixa eu ver. Então é porque eu não importei. É, faltou importar, né? Senão não funciona. Então a gente volta aqui. Vamos lá pro Styles, que é aqui. E aí a gente vem em... Cadê? Ah, tô aqui em cima, né? A gente vem em Pokémon List e a gente pega o PokéCard. E agora, beleza, agora sim aplicamos o CSS. Olha só, a gente já tem um cardzinho aqui com o nome já bem grandão, que não era para ser desse tamanho, né? Vamos voltar ele pro tamanho aqui. Normal. Então, ó, a gente já tem um cardzinho aí que já tem o nome do Pokémon. Então, ótimo. Isso já aqui é já a primeira coisa. Vamos agora olhar aqui para baixo. Agora aqui embaixo, a gente sabe que a gente vai ter uma imagem, beleza? Então, vamos descer aqui e vamos ver o que ele vai fazer pra gente. Olha só, ele pegou image, tá? Mas o nome aqui é img, então ele não leu direito isso aqui. A gente volta e corrige. Então tem horas que ele vai trollar, tá? E aqui ele passa a imagem aqui dentro. E aliás, eu acho que nem precisava ter feito assim, acho que era só ter jogado a imagem na parada aqui, ó. Vou tentar dessa forma e ver o que dá. Aqui tá dando erro por causa da prop, tá? Então a gente vem aqui e corrige de novo esse negócio aqui. Ó, dentro de sprites vai ter aquilo lá e a gente fecha aqui. Agora não dá mais erro. Então, ó, já conseguimos colocar o Pokémon na tela também. E tem alguém com a mão levantada. Pode falar, Leonardo. Ô, Aslan, tudo bom? Tudo bom, cara? Você tá bem? Velho, só para ter certeza se eu entendi ele naquela forma do CSS. Vamos lá. Quando dentro da classe tu tem aquele e-comercial, quer dizer que ele assume tanto que tu já setou na classe, lá no title, por exemplo, e adiciona aqueles outros, é isso? Você falando Ou isso não? aqui? É. Ele pega É, tudo que tem lá em cima? Não, não. não, Volta ali no CSS, por favor. vamos lá, vamos lá. Vai bem para cima. Vem pra cima. Aham. Ou seja, o e-comercial com o title vai pegar tudo que tem acima e mais aqueles três atributos ou não? Não é que ele pega tudo que tem acima. Isso aqui, vamos supor, a gente tá dentro de PokéCard nesse caso. É, a gente tá Certo. como se fosse no primeiro andar, no térreo. Então, o Tá, PokéCard, ele tem vários filhos. Nesse caso, ele tem o H1 e tem esse image como filhos, certo? Então, certo. vamos supor que a gente vai pro segundo andar. No segundo andar, a gente, dentro de PokéCard, aí entra o e-comercial. Ele tem o nome de PokéCard, tá vendo? Ele Ah, não tem. quer dizer que o filho assuma tudo que tem no pai mais esses três atributos. Ele só vai ter esses três atributos. É só uma forma de Exatamente. escrever diferente para facilitar é isso. Exatamente. É isso aqui, o SAS é exatamente para você ter esse tipo de. Ganhar esse tempo, porque senão você teria que fechar aqui, assim, ó.
Aí você teria que ir lá Botar colocar outra Pokécard, classe. title, Aí sim. você ia ter que vir aqui, chamar de novo Pokécard Title e É que fazer, esse e E eu depois tava chamar me outro. confundindo achando que era uma adição, que era o que tinha acima e mais o que tinha abaixo, mas não, é só para escrever Isso. tudo junto no mesmo. Valeu, meu É, velho. de boa, tamo junto. E aqui, ó, a gente já tem o CSS da imagem também, que já estava aqui. Então, basicamente, a gente só colocou o Pokémonzinho na tela, beleza? Então, o que mais que a gente pode ter aqui? Na verdade, eu nem lembro o que eu botei agora, né? Vai ter uma lista de coisas aqui. Deixa eu ver isso aqui. Eu nem lembro mais o que eu botei. Ah, lembrei os stats, mano. Vamos lá. Então, aqui a gente pode ter uma UL e eu vou tentar deixar ele me ajudar. Então, ó, ele entendeu que eu tenho um Pokécard list. Então, agora aqui pode ver que a gente vai. Aqui vai ficar doido o negócio, tá? Então a gente vai entrar dentro de list, ó. Vamos não se perder. Estamos em Pokécard e vamos entrar dentro de Pokécard a lista. E essa lista vai ter essas coisas aqui, tá? Dentro da lista, a gente vai ter os itens. Ou seja, aqui é a UL, dentro da UL a gente vai ter o li. E o li, ó, ele tá dentro, ó, como se aqui fosse, tipo, o segundo andar, a gente caísse para um terceiro, que é filho desse, que é filho do outro. E aí já começa a ficar meio doido, né? Mas tem problema não, vocês vão pegar. Então, estamos aqui na UL, demos isso aqui, essa classe. Agora a gente vai criar nossas listas que vai receber isso daqui, tá? Então, bem aqui, ó, agora eu vou dar um Enter e o Copilot, ó, vai começar a me dar as listas aqui, ó. Então, li, o que eu quero dessa lista? Ah, ele tá fazendo direto. Não, que eu fiz de um jeito melhor, mano. Deixa eu ver aqui. Uhum. Ah, pode crer, mano. Aqui a gente vai fazer assim, ó. Você vai dar um Pokémons.stats, eu acho. Calma que eu já tenho isso pronto, tá? Só para não me perder aqui. Isso aí. E aqui sim a gente vai criar a lista. Aí eu já dou o consolog lá pra gente entender, tá? Aqui só vamos seguindo aqui, ó. E vamos colocar isso aqui lá no props, que faltou. E aí vamos passar por isso aqui já e ver certinho o que ele tá querendo dizer com isso, tá? Calma aí que faltou fechar. Vamos lá, assim. Assim. Ah, agora sim. Ficou gigante o negócio, né, velho? Puta. Aí tá bom. Vamos lá. Olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele já trouxe o HP 45, ataque 49. Então vamos dar um console no Pokémon para a gente entender o que foi trazido aqui. Depois a gente vê e lê certinho esse map para não se perder, porque senão a gente se perde muito fácil aqui, tá? Então, ó, vou aqui, já tô com o console no Pokémon, tá? Então o que que a gente fez ali? A gente já corrige esse errinho aqui do próprio Types, tá? Então vamos atualizar a página e vamos entender o que aconteceu, ó. Dentro do Pokémon, a gente está aqui dentro dele, tá vendo? E aí tem essa parte aqui chamada Stats. Foi isso que a gente acessou no map, ó. Dentro de Pokémon, eu tô dando um map. Cadê? Aqui, né? Dentro de Pokémon, tô dando um map dentro de Stats, ó. Pokémon.stats. Stats é o quê? Stats é um array, beleza? Ó, pode olhar, Stats, ele começa como um array bem aqui, ó. Beleza? E aí eu vou dar um map nesse array, nesse cara aqui. O que que ele tem aqui dentro, ó? Ele tem 5 dados. Quais são esses dados? Esse primeiro é o HP, o segundo é o ataque, o terceiro é a defesa, e assim vai, ó. O quarto e o quinto. Então, ó, ele só trouxe aqui para mim, tá vendo? Dessa forma. Então, a gente acessou ali e jogou na tela o que era o HP e quanto de HP era. Aí eu pergunto para vocês, gente, isso ficou nítido olhando para esse código aqui, o que a gente fez? Eu quero saber se isso ficou de boa, porque se não ficou, a gente repassa, tá? Então, show. Essa parte aqui era a principal. Sim, de entender de cara assim, beleza? Agora a gente vai criar uma funçãozinha aqui. Uma função para definir cores. E, de novo, essa parte aqui é bem legal. Essa parte dessa função, a gente vai editar bem aqui, ó, para criar umas barrinhas. É... é verdade, gente. Pode perguntar assim, sem dó, tá? Não perde oportunidade, não. Então, eu não sabia direito fazer essa função e o Copilot me ajudou e eu entendi o código.
que eu queria fazer assim? O que eu pensei? Essa é a parte legal, essa é a parte que eu queria entrar nesse aulão. Quando você não sabe fazer alguma coisa, e você poderia pesquisar. Normalmente a gente iria para o Google e ia tentar se virar. No caso, eu tentei usar a inteligência artificial para me ajudar. Em vez dele mostrar esse 45, eu falei, mano, eu quero colocar umas barrinhas assim, velho, mostrando esse poder pra gente. Se é 45 é de um tamanho, se é 49 é de outro, se é 65 é de outro, e cada um de uma cor. Falei, e agora, como que eu vou fazer, né? E aí eu fui lá e falei, não, vamos dar um jeito nisso aqui. Aí eu lembro que eu coloquei aqui, ó, um define color, dessa forma aqui, ó. E a gente vai precisar do stats, beleza? Que a gente vai precisar passar isso aqui dentro da função. Aí, aqui, olha só, ele já está querendo colocar uma cor em específica ali. Mas no caso aqui, deixa eu ver como que a gente fez aqui. Interessante, hein, mano. Oh, é muito doido isso aqui, velho. Tem hora que isso aqui me surpreende muito. É isso aqui mesmo, ó. A gente vai pegar as bases do stats, vai desestruturar ela. Aí a gente vai colocar um const hue, que a gente vai usar o hue do CSS, beleza? E aqui a gente vai fazer não assim, mas assim, jogando pro floor, vezes 120, dividido por 155, para pegar a cor e dar uma diminuída nela. E aí depois a gente retorna dessa forma aqui. E aqui faltou igual. Aí eu já explico para você essa parte aqui, que essa parte de CSS eu também não manjo tanto quanto eu deveria, tá? E aqui embaixo a gente faz assim, ó. Abre um span. Esse span tem uma classe. E essa classe tem aquele background ali. E aqui a gente pode até passar assim, mas no caso acho que nem precisa. A gente pode só quebrar aqui, ó. Dessa forma. Aí a gente atualiza. E não vai funcionar ainda por causa do... Fala. Do CSS aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Aqui a gente tinha uma lista, que é o L. Entramos na list. Depois da list a gente entrou aqui no stat bar, né? Então vamos olhar como que está estruturado aqui, para a gente não se perder. Então, ó, temos aqui a nossa UL. Depois da UL, a gente vai realmente entrar dentro de item. Então, ó, aqui, Lucas, às vezes você pode estar um pouco confuso porque eu repeti, né? Olha só, Pokémon Card List. Eu tive que repetir isso aqui para depois entrar no item. Então, o e-comercial, ele vai sempre pegar o nome do pai dele, tá? E o pai dele aqui era Header List. Então, se eu coloco aqui só Header Item, ele não ia entender que ele é filho desse, ia dar problema. Então, aí já tem que se ligar que ele vai ter que ter o nome do pai dele. Então, ó, a UL é a de pai, ou o elemento pai, e a nossa lista é filho. Então, ele vai ter que pegar todo o nome que está aqui, ó. Nessa parte aqui, beleza? Então, beleza, a lista aqui a gente vai ter o stat, do jeito que está aqui. Aí a gente vai ter esse espacinho aqui, que o Copilot te dá exatamente para o linter não chorar, tá? A gente dá um espacinho na quebra de linha ali, senão o linter ele fica louco com a gente. Deixa eu ver se ficou igual aqui ou não, né? Se não ficou igual, eu conserto já. Beleza, tem algumas coisas que dá pra gente fazer aqui. Então, ó, aqui a gente tá dando um style inline, tá? Em vez de a gente fazer com CSS lá, a gente tá fazendo aqui. E aqui a gente vai ter um width. E esse width vai começar assim, ó, ele vai pegar o stat.base e vai colocar em pixels. Só deixa eu ver se fiz igual aqui. Na verdade, eu fiz com porcentagem aqui. Que fica melhor mesmo, que a gente quer pegar em porcento. Beleza? Deixa eu ver aqui depois o background color, a gente vai ter que passar, né? Background color, que vai usar ali o stat. E também a gente pode dar um box shadow aqui. Desse jeito acho que vai ficar zoado, mas vamos olhar. Embora isso aqui não esteja sendo aplicado, né? Deixa eu ver só se eu fiz alguma coisa diferente. Ah, tá. Aqui tá diferente, ó. A gente tem que passar essa classe aqui. Que a gente tem ela lá. Agora sim. Faltou só colocar a classe certinha ali, senão não funciona. Então, agora que a gente terminou, depois de fazer toda essa bagunça, vamos analisar tudo que a gente fez pra gente não se perder, tá? Só pra gente entender. Então, aqui ele vai pegar o tamanho, ó, e vai fazer várias cores e vai colocar as barrinhas aqui. Então, agora vamos entender tudo porque eu, antes desse aulão, não sabia fazer isso, tá? Isso eu não sabia. O resto aqui eu até sabia, então eu já tô sendo honesto com vocês que essa parte eu tive que aprender para trazer aqui para vocês. Eu sabia usar o HSL, eu sei que a gente consegue fazer várias cores diferentes aqui, mas vamos lá. Então aqui eu tenho que pegar o base state. O que é o base state? Basicamente, é o número. Aqui lembra que tinha 45, 50, 32, tá. Então, aqui eu estou pegando esse número.
E aqui eu tô fazendo o quê? Eu vou jogar para baixo, vou pegar o base state, vou multiplicar por 120, aquele número, então vamos supor assim, deixa eu pegar a calculadora aqui. O número fosse 45. A gente vai multiplicar ele por 120 e vai dividir ele por 255. E a gente vai chegar num valor assim jogado para baixo, esse valor vai ser 21. Então vamos supor que isso aqui vai dar 21. E aqui no HSL eu vou pegar essa cor 21, que é uma cor aleatória, ou seja, imagina, o HSL ele vai pegar uma cor que poderia ser perto do vermelho, do verde, ou qualquer coisa assim, e a gente vai aplicar aqui umas opacidades nela, vai dar uma brincada com ela. Ou seja, é assim que a gente consegue cores diferentes aqui. Porque o 45 é do número, então ele vai gerar uma cor específica para o 45. O 32 vai ser 32 vezes 120. Quando você dividir por 255, vai cair um número diferente. E aí as cores vão se alterando dessa forma. Por isso que dá esse efeito aqui de várias cores diferentes. E o Box Shadow dá esse brilho, sacou? Então, essa parte, embora seja um pouquinho confusa do CSS, né? Vocês estão com alguma dúvida nessa parte, gente? Pode perguntar, tá? Essa parte, pelo menos, do map que a gente fez aqui, da forma que a gente estruturou o CSS. Se ficou com alguma dúvida, não precisa ter dó, não, velho. Porque eu sei que essa parte aqui é um pouco chata. Não é que ela é difícil, ela é chata. Mas se não, tá de boa, tá? Depois vocês podem olhar o código aí também. Então, ó, nós estamos quase acabando a nossa aplicação aqui. E acho que estamos com um tempo bom ainda. Eu tô bem feliz por isso, que eu pensei que ia demorar mais. Então, ótimo. Tá, Só, os cards, só uma pergunta, só pode que eu falar. entendi. Se tu quisesse agora nessas barras aí fazer um hover, para quando botasse o mouse e aparecesse a base status ali, voltasse a aparecer o 45 dentro, ia ser uma baita mão, né? Dá para fazer isso, dá para você fazer aqui, ó. Sabendo que a gente está dentro do status bar, Aham, ó, o status bar é exatamente esse span. aham, Então você pode, se eu posso pegar esse nome aqui, lembra? Ele é filho. aham, Eu posso chegar aqui, fazer e pegar ele aqui e fazer assim, ó, um hover. Dessa forma aqui, ó. Então, eu tô pegando o filho, ó, e quando eu passar o mouse por cima, ó, o cursor vira pointer, tá vendo? tá, Eu poderia fazer o quê? Aqui, de exemplo. Poderia dar um scale. Então, quando eu passar o mouse aqui por cima, ó, tu. aham, Então, você poderia fazer qualquer coisa aqui, tá, que tá na tua imaginação. Você poderia ou mostrar o 45 ou dar esse efeito aqui. Enfim, o que você quiser fazer aqui, você faz. beleza, Aí, valeu. e assim, e foi bom você ter perguntado, tá? Porque eu não tinha falado do hover ainda, né? E o hover a gente faz assim. Vamos embora. Ah, eu esqueci de comitar esse componente, né? Vamos comitar ele aqui agora, aproveitar que eu acho que acabou ele. Vamos dar aqui um Sparkles, Feature, Poke Card Component, Created. Uma feature nova criada e beleza. Então agora, deixa eu ver o que dá para fazer. Vamos fazer o Loading Card primeiro. Eu acho que esse é o mais legal. Loading Card, antes da gente pegar e estilizar tudo certinho. Então o que que o Loading Card faz? Ele basicamente vai ser uma cópia desse cara aqui. Quase uma cópia dele ali. Pelo menos as classes vão se repetir bastante, tá? Então vamos criar ele aqui, ó. Vai ser um RCC também. Esse aqui é um outro efeito legal que a gente vê bastante nos sites do Meta, do Facebook. E vários outros sites também usam, mas principalmente o Instagram, eu sei que usa o Facebook e tal. É um efeitozinho legal que dá pra gente reproduzir aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o CSS disso aqui, ó, que é isso aqui. Para ficar mais fácil para mim, eu vou só copiar e colar isso aqui, aí eu não tenho que ficar procurando o caminho. Eu só venho aqui e troco o nome dessa parada aqui, ó. E pego aqui o loading card. Beleza? Então aqui o que eu preciso fazer nesse loading card? Eu preciso primeiro que a div tenha, né, de fato aquela classe. Vamos até abrir aqui o CS dele e olhar, ó. Eu quero que ele tenha essa classe aqui, loading card. Então vou dar um class name aqui, loading card, beleza? Vamos dar um enter aqui. E aqui agora basicamente a gente só precisa repetir as paradas que estavam lá dentro. Por exemplo, aqui a gente precisa do loading image, né? Aqui eu preciso do loading image. Vamos fazer dessa forma aqui, ó, só com div. Div fica bom. Class name, me dá aqui, por favor. A gente bota loading card. Aqui eu não tô seguindo ele, tá? Porque ele tá querendo me dar o title. E eu não quero o title. Eu quero o image. Dessa forma aqui, ó. E depois do image, a gente vai vir aqui, vai pegar o text. E vamos colocar aqui, ó. Div class loading text.
Só para pegar as classezinhas que estão ali. Vocês já vão entender o que eu estou fazendo, tá? Eu boto 1, 2, 3, 4, 5. 5, 2, 3, 4. Acho que é 5. E aí a gente importa lá pro começo lá. Da mesma forma que a gente fez aqui, ó. Importa ele aqui. Import loading card. E aqui a gente vai fazer uma parada interessante para esse loading card funcionar. E por quê? Porque quando ele tiver em carregamento, o que que a gente aprende na Tribe? Deixa eu fechar isso aqui. A gente aprende a deixar uma rodinha assim, né? A gente deixa um negocinho rodando, de repente, bum, o negócio entra. Então, o que a gente quer fazer aqui? Qual que é o efeito que a gente quer ter? A gente quer ter esse mesmo card, mas enquanto ele não trouxer esses dados, ficar um negocinho andando assim, ó, como se estivesse carregando dentro do card, e quando trouxer, ele troca. Esse é o efeito que a gente quer ganhar aqui, beleza? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente trouxe o loading card ali, e a gente vai ter que mexer um pouco aqui, tá? Nessa partezinha aqui. Então, como é que a gente faz isso? Deixa eu pegar aqui também, para eu não me perder. Essa parte aqui ela é bem de boa de fazer, tá? É só uma estruturinha de array. A gente vai fazer uma pergunta para esse array e depois a gente vai trazer, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente pode colocar um estado aqui de loading. True, beleza? Então, aqui, ó. Enquanto isso aqui estiver carregando, basicamente, a gente tem que esperar, né? Isso aqui. Então, beleza. A gente vem aqui e só conserta aqui, ó. A gente vai passar o loading para false. É só isso que a gente tem que fazer. A gente passa aqui o data, né, do nosso negócio, e o load nosso a gente bota ali como false. A gente só passa ele para false lá dentro. Beleza? A gente vai precisar o que agora? Vai precisar pegar o loading aqui no nosso state, né? A gente vai precisar usar ele aqui. Então, o que que acontece? Quando carregar esse componente pela primeira vez, esse loading começa como true. Ele vai montar o componente e vai fazer o fetch. E a gente tem que esperar isso acabar. E quando isso acabar, ele vai colocar o nosso load como false. Beleza? Então, é assim que a gente vai lidar com essa parte. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é uma condicional. Então, a gente vai colocar aqui, ó, load é true. Beleza? Ternário, exatamente. A gente vai usar um ternário. Se loading é true, então a gente vai ter que fazer o quê? Chamar o loading card aqui. Beleza? E se ele não é true, aí sim a gente vai ter que repetir aquela estrutura nossa lá. Que seria quase assim, mas sem isso aqui, ó. Dessa forma. Aí, ó, ele traz aqui e depois ele fez o fetch e trouxe pra gente os dados normais. Está quase lá. A gente ainda não conseguiu o efeito que a gente queria exatamente. Então, beleza. A gente trouxe aqui o loading card. Só que o que acontece? O loading card, ele, olha só, vou fazer isso aqui, ó. Ele está trazendo um card só, tá vendo? Ele não está trazendo os 20. Então, eu preciso que ele traga os 20, senão a gente vai ter um problema. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Aqui eu vou pegar um array, dessa forma aqui, beleza? Deixa eu ver se assim vai funcionar legal. Acho que funciona. Deixa eu dar um array aqui do tamanho de 20, tá? E aí a gente vai pegar ele aqui e vai dar um fill com 0. Então a gente vai pegar um array com 20 elementos vazios. A gente só está preenchendo um array com valores aleatórios assim, tá? E aí a gente vai dar um ponto map nesse cara aqui. E aí sim a gente chama o nosso componente. Beleza? Dessa forma aqui, deixa eu ver se fica bom. Parece bom. Então, ó, nesse caso aqui agora, ó, ele renderiza para mim os 20 cardzinhos que eu precisava. Então, vamos olhar para isso aqui, né? Que isso aqui talvez seja novo. Vou até quebrar ele assim, ó. Então, ó, eu estou criando um array que vai ter 20 índices. Estou preenchendo eles com nada por enquanto. Eu só quero que eles sejam simples arrays vazios, mas que tenha 20 espaços lá, 20 index. Aí eu vou dar um map com esses 20 index que eu tenho. E aqui eu não quero nada, por isso que eu botei um underline, eu só quero chamar alguma coisa. Então, para eu não passar esse valor vazio, eu boto um underline ali. E aí, aqui eu só chamo o componente 20 vezes. E eu coloco o key ali para ele não dar aquele problema de key. Fechou? Então, basicamente, aqui eu criei um array que tem 20 elementos vazios e eu preencho eles com isso aqui. E boto na tela. E aí sim, quando eu recarrego a página, vem os 20 ali primeiro. Só que ainda não está dando o efeito que a gente quer. Então, vamos olhar para isso. Deixa eu ver aqui se eu fiz alguma coisa diferente. Tá bonitão demais isso aqui. E vamos olhar para cá. Beleza. Tá. E aqui tá bom. Então a gente chamou o loading card,
vai chamar aqui a imagem, e depois de chamar essa imagem aqui, a gente tem esse CSS bonitão aqui, que já dá aqui o efeito do card, né? Ele dá um efeitozinho bem legal pro card. A gente tem aqui o image, o text, que vai ter essas estruturas aqui, e depois no final a gente vai fazer eles piscar. Mas por enquanto, vamos só chamar o nosso CSS aqui, né? Não sei se eu já chamei, do PokéCards, mas eu não chamei ainda, eu vou chamar então. Aqui import, e vamos lá no nosso styles. Então tá aqui, ó. Styles, Pokémon List, e esse aqui é exatamente esse aqui. Beleza? Agora vamos pegar a classe dele aqui, ó, Pokémon List, ele tem que ter essa classe aqui. Então a gente chega aqui nessa div e bota o class name ali, beleza? E aí, beleza, ó. Já estamos chegando lá. Agora sim, a gente tem os cardzinhos aqui e eles já estão todos lado a lado. Isso aqui vai funcionar também para mobile, tá? Porque a gente está usando um gridzinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui no cantinho. Ai, aí, ó. Se a gente abrir no mobile, vai ficar assim, basicamente. Se a gente abrir no tablet, vai se organizando. E uma forma legal de vocês fazer isso, tem uma extensão que eu uso bastante, tá? Isso aqui eu uso no trabalho, que ela chama, do Chrome, tá? Responsive Viewer. Vou clicar nela. E aqui eu consigo colocar algumas telas. Então, ó, aqui eu tenho a tela de um Galaxy S9, aqui os dois são iguais. Ah, não, um pouquinho menor. Do Galaxy S9, aqui uma tela um pouco menor do Galaxy, um iPhone 8 até o 6 e o iPhone 10. E aí, quando eu vou rodando eles aqui, ó, eu vejo como é que eles vão ficar em cada um desses aparelhos. E aí eu tenho uma noção boa, porque às vezes vai ficar legal no iPhone de tela pequena, mas depois você pega um iPhone, sei lá, 14 ali, sei lá, vai ficar meio zoado. Então aqui você consegue ter o controle de todas essas telas. Aí você vem pro tablet, ó, aqui eu tenho um iPad Pro e um iPad normal. E aí eu consigo ver como que isso tá ficando no iPad. E também em desktop. Meu monitor aqui ele é muito grande. Ó, ele vai pegar os 5 aqui. Mas em monitores comuns de notebook, vai ficar os 4. E um monitor muito pequenininho até, dos notebooks mais antigos, vai ficar os 3. Então aqui eu tenho uma boa noção de como vai ficar em diversos aparelhos. Então essa extensão do Chrome aqui ela é muito boa para isso, tá? Vou até mandar aqui o nome aqui no chat. Aí. Beleza? E a gente está aqui agora. Então, de novo, carrega o cardzinho aqui, ele traz. Mas agora ficou faltando aquele efeitozinho acontecer ainda, né? E falta fazer o footer. E tem uns 10 minutinhos. Calma, vou fazer o footer rapidão e aí a gente tenta terminar. Só não quero passar muito tempo aqui. Então vamos fazer um footer aqui. A gente já tem a classe do footer, né? Deve ser footer. Deixa eu só abrir aqui para ter certeza. Footer, footer, footer. Beleza. E esse footer aqui, ele já tem todos esses dados aqui. Então basta eu importar ele aqui. Import footer. Opa. Importa o footer. Então, olha, já vai estar meio que pronto aqui. Aí aqui a gente pode colocar alguma coisa, tipo, sei lá, um P aqui, aulão, turma 31. Massa demais. Então, basicamente, a gente já tem um footer pronto aqui, tem o index aqui em cima. E agora vamos só tentar consertar essa parte aqui para ele, fazer essa piscadinha aqui para nós. E eu acho que é isso aí, gente. Vai ficar dentro do tempo. Deixa eu fechar aqui e comitar essa parte aqui, né? Comitar os dois, né? Que eu não fiz, o outro também. Feature footer is done. And cards is aligned. Deixa eu tentar. Isso, consegui. Aqui, gente, vocês vão muitas vezes encontrar esse problema na hora de comitar. Que ele só deixa você digitar 50 caracteres e aí você não consegue clicar aqui no commit. Na verdade, deu. Acho que eles atualizaram, mas vamos supor que você digita aqui bastante coisa. Deixa eu tentar fazer. Aqui, ó. Você digita bastante coisa, você tentar clicar aqui e não der para clicar, não sei como que vai estar a atualização de vocês, vocês clicam nesse ícone aqui em cima, tá? Vocês vêm nesse ícone aqui e clica aqui assim. Aí o negócio vai. Aqui não foi porque eu não tenho nada para comitar no caso. Mas esse ícone aqui em cima do certinho, ele corrige esse problema se acontecer, tá? Então, beleza, vamos só ver esse CSS aí e é isso aí. A gente tem aqui o loading cards,
Vamos ver se os nomes estão todos certinhos. Então, loading card. Vai ter isso aqui. Aí tem a classe aqui do loading image. Deixa eu ver se ela tá certa. Ah, achei o problema. L minúsculo, né? Ó, o L tá minúsculo aqui. Ele só tá maiúsculo esse primeiro aqui e os outros estão tudo minúsculo. Então era esse aí o problema. Então a gente vem aqui e corrige. Aqui eu seleciono todos assim e dou um Ctrl D. E aí eu pego todos eles, apago e colo de novo. E aí agora eu acho que vai ficar bom. Ó, tá vendo? E é isso. Quando a gente atualiza a página aqui, ó, ele dá esse efeito de carregando e quando carrega, ele mostra os cards pra gente. Como eu mostrei pra vocês, já tá responsivo. E aqui tá certo. Então, deixa eu só comitar isso aqui. Sparkles feature loading cards is done and working. Comito isso aqui, dou push. E esse aqui fica o resultado final da nossa aplicação de hoje. Atualiza aqui de novo, só para a gente ver. Carregando, dá esse efeito de carregar. Então, basicamente, tendo esse código aqui, esse snippet, vocês conseguem depois, no futuro, quando criar uma estrutura assim, colocar um efeito de loading dessa forma, em vez de só aquela rodinha assim. Ou você poderia colocar várias rodinhas, enfim. Tem uma infinidade de coisa que dá para fazer. Beleza? Então, gente, vocês têm alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que repasse, que a gente reolha? Agora está aberto porque o final da aplicação é isso aqui. Wesley, tem a dúvida da Laís, né? Sobre as medidas do CSS. Boa, Qual a vamos lá. importância do REM, da porcentagem, da responsividade aí? Boa, essa pergunta é boa mesmo. Embora eu não tenha usado dessa forma nesse projeto, tá? Eu usei por pixels aqui a maior parte da coisa, mas deixa eu ver se eu acho aqui que a gente consegue pegar. Cadê? Tô no da Tribe, né? More. Mudou aqui um pouco. Vocês sabem onde tá os negócios salvos, que a gente salva aqui? Tinha uma parte de saved aqui antes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Gente, não sei mais usar Slack. Acabou o Slack. Eu queria achar. Alguém tem o link aí dos Figmas da Tribe? Eu não sei se eles passaram pra vocês também. Eu acho que a gente tem só o dos projetos, Isso, é esse certo? mesmo. Você tem o link aí? Pego aqui, Valeu, rapidão. mano. Eu tinha isso salvo, só que agora eu não sei onde foi parar os itens salvos do Slack. Será que não tava ali naquele more in files que tava ali? Cadê? Files. Vamos ver. Não, eu acho que não. Aqui é só as coisas que eu mandei. Nossa, nem sabia que eu tinha mandado tanta coisa no Slack. Drafts mention. É bom a gente olhar isso aí, porque o Figma realmente é uma coisa que usa muito no trabalho, tá? By the way, Guilherme, se tu quiser parar a gravação, pode parar, tá? Essa aqui é a Beleza. parte extra.